Infelizmente, os estados estão entrando em colapsos, pessoal. Então, a gente falou na semana passada. Vou contar um pouquinho da história para vocês. Desde o dia 25 de novembro, que surgiu a Omicron. A Omicron surge um pouquinho antes, mas foi a primeira live que eu fiz sobre ela, foi no dia 25 de novembro. Eu fiquei bastante assustado com o potencial transmissível dela. Ela estava muito transmissível na África do Sul, começou a surgir no Reino Unido, a gente acompanhou aqui. E a gente viu, quando esse negócio chegar no Brasil, não vai ser igual a Delta, vai ser uma onda absurda, porque ela escapa da imunidade. O que segurou a gente na Delta foi a imunidade prévia causada pela Gama, pela explosiva onda que a Gama fez no país, somada a uma imunidade vacinal que a gente estava continuando a vacinar e a gente estava em níveis que seguravam a Delta. Com a Omicron sendo a doença mais transmissível da história, isso não era possível. Além disso, ela escapa da imunidade de quem tomou uma ou duas doses. Então você pode adoecer. Você pode pegar a doença, você pode ter. Você pode pegar o vírus, você pode ter doença. Muito poucos têm doença grave, mas você pode ter. Então já é esperado que isso ia explodir. Não falaram nada de Ômicron, deixaram o bicho pegar, deixaram o bicho rolar e tudo. Fizemos festas de fim de ano, fizemos aglomerações de fim de ano e agora nós estamos colhendo os frutos dessa época. Isolamento social de funcionários, fechamento de empresa, férias coletivas, porque não tem funcionário para atender. Tá aí já sabia que ia ser assim e tudo. Só que o problema é que a gente só reage às coisas que acontecem e a gente não age antes delas acontecerem. Tudo isso que aconteceu agora, pessoal, estou falando desde o início de dezembro. Tá? Então, é um problema que, assim, não sou eu que sou foda e sou o bonzão, não. A gente está vendo os dados. Né? Além disso, teve o apagão de dados, então a gente estava trabalhando com dados no escuro, mas a gente estava vendo os dados de hospitalização subindo, os dados de influenza, as pessoas confundindo influenza, né, que teve aquele surto de H3N2, aquela epidemia, achando que estava tudo bem porque era H3N2, enquanto isso a Omicron subindo. Né? Então, todas essas medidas a gente já sabia que ia acontecer, e não deu outra. Infelizmente, as nossas autoridades elas não tomam medidas de saúde pública pensando na frente. Isso aqui é certo para o Brasil e para vários países do mundo. Toda vez que vocês ouvirem alguém profissional de saúde, algum gestor público ou qualquer pessoa que trabalha mais no nível técnico da saúde, ela vai sempre te falar: no Brasil e a grande maioria dos países do mundo, a gente não previne, a gente trata. Mesmo o tratamento sendo mais caro. Então a gente foca no médico, no enfermeiro, mas não foca no pessoal da vigilância epidemiológica, não foca no pessoal da vigilância em saúde. O pessoal que faz a prevenção normalmente tem os menores salários, tem as piores condições de trabalho, e aí você tem os maiores salários para quem trabalha na linha de frente dos hospitais, né? São eles que normalmente têm a maior autoridade. Essa lógica, ela aconteceu na pandemia inteira e a gente está vendo isso acontecendo agora. Então, os estados estão entrando em colapso, infelizmente eu deveria fazer como esperado, os estados estão entrando em colapso. Só que eu não tive coragem de colocar isso aqui, porque seria também abusivo com quem tem um ente querido no hospital e tudo, mas se eu fosse falar como alguém totalmente frio e sem coração, é isso. Estamos avisando e as coisas estão acontecendo. Como esperado, os estados estão entrando em colapso. E o que está acontecendo então na curva brasileira? Essa aqui é a curva do jornal. Tá? Aquela curva que aparece lá da média móvel de óbitos, média móvel de casos. Essa aqui são os casos conhecidos de Covid, eles mudaram. Tá? Casos conhecidos de Covid por dia. Porque agora eles já sabem que não estão pegando tudo. A gente já bateu recorde, a gente bateu 200 mil casos. É provável que, devido ao atraso que essa curva tem, a gente bata novos recordes dias após dias por algumas semanas, talvez uma semana ou 2 semanas. Não é impossível que o Brasil chegue a registrar 500 mil casos em um dia, tá? Não é impossível. O que é impossível é a gente registrar mais de 1 milhão, porque a gente não faz tanto teste. A gente não tem teste para poder detectar todos os casos que estão acontecendo. Então esse que é o problema, tá? Então, se registrou aqui 200 mil casos em um dia, pode ter certeza que a Omicron, sendo ali 80, 90% assintomática, e as pessoas só testam quem está sintomático, esse dia aqui teve mais de 2 milhões de casos no Brasil. Isso é sem dúvidas, tá? Porque a Omicron é muito mais assintomática que a Delta, a gente não testa bem, e as estimativas da OMS na onda de Omicron, somando a média mundial, é de que a gente está detectando 5% dos casos totais. Então a gente teria que multiplicar esse número até por algo mais assustador, que seria 200 mil vezes 20. Então a gente está em torno de 4 milhões de casos por dia, tá?
Na última live eu mostrei para vocês uma previsão do Instituto de Métricas de Saúde e Avaliações, lá da Universidade de Washington, que ela falava que naquela semana, há uma semana atrás, então ela faz uma estimativa do dia de hoje, né, do dia da live da semana passada, a gente já estava em 1,6 milhão de casos, podendo chegar a um pico de 2,4 milhão de casos no final de janeiro e início de fevereiro ali. Eles mudaram essas previsões, vou mostrar para vocês. Elas foram pioradas porque as previsões foram construídas sobre os dados do apagão. Então a gente estava com um apagão de dados. Quando os dados entraram, e agora, meu amigo, vocês vão ver porque agora o Infogripe voltou. Eu estou há 1 mês e meio sem Infogripe. É a primeira live aqui desde 25 de novembro que eu não tinha Infogripe. Agora nós temos Infogripe. O Infogripe traz as hospitalizações reais. Eles têm um modelo lá que corrige o atraso de notificações, né? Mas como hospitalização é muito difícil de você não registrar, porque elas acabam acontecendo, você só não vai registrar a hospitalização quando você tiver colapso. Aí vai ter um tanto de gente esperando na fila e não vai ter como registrar, porque não tem como absorver esse pessoal no hospital. Quando a gente pegar o Infogripe aqui, a gente vai ver a real situação do Brasil, tá? Então vejam bem, qual que é a situação do Brasil hoje? Essa aqui é a curva, pessoal, da onda que aconteceu no ano passado, né? Março, abril. E agora a gente tem um sinal no Infogripe aqui de subida fortíssimo de hospitalizações. Então as hospitalizações, daqui a pouquinho, elas vão chegar no nível, daqui a pouquinho eu digo daqui umas 4 semanas, elas vão chegar no nível que estavam ali em abril. Então a gente deve viver situações hospitalares similares à de abril no próximo mês. Então eu estou falando ali do meio de fevereiro para frente, tá? Esses dados aqui têm um pequeno atraso de uma semana e tudo, mas eles tentam corrigir, né? Então, isso aqui são hospitalizações, por isso que a curva não está lá em cima, perdida lá em cima. Isso aqui está embaixo porque a gente tem muita gente vacinada, muita gente com imunidade prévia. A Omicron, ela causa doença mais leve, sim, ela interna menos, mas devido a esse absurdo número de casos, você tem um aumento drástico das hospitalizações, e o que mais me preocupa são os aumentos nas populações mais vulneráveis. Quando a gente tem o Infogripe, a gente consegue subdividir as faixas etárias e ver realmente o que está acontecendo no Brasil. E eu tenho certeza que a gente vai ter um aumento drástico de mortalidade porque a gente está infectando pessoas acima de 80 anos, que mais morrem pela doença. Então, para as pessoas de 80 anos ou mais, me perdoem se tiver alguém de 80 anos ou mais aí, mas para as pessoas de 80 anos ou mais, o risco de morrer por Covid hoje, ele é maior já do que no ano passado, em março. As pessoas estão de hospitalização, muito perdão aqui, o risco de ser hospitalizado por Covid, tá, e eventualmente vir a falecer, ele já está maior do que estava no ano passado. Isso aqui me reflete bastante o que está acontecendo hoje, que a gente tem que ficar de olho, tá? Porque a gente não está vendo a Omicron causar uma onda de hospitalizações, ainda não está absurdo, porque a gente não está olhando para a faixa etária que mais sofre. E essa faixa etária que mais sofre está começando a ser hospitalizada. Na hora que eles subirem a curva acima do pico de março do ano passado, começarem a representar mais de 6 mil casos de hospitalizações por dia, aí nós vamos ver a curva dar uma decolada nas hospitalizações, porque são eles que puxam a curva, tá? 70 a 79 anos, vocês veem que estão subindo menos. 60 a 69 anos, parece que está subindo menos. O que isso aqui começa a mostrar para a gente? Que a Omicron é realmente leve, mas ela é grave para pessoas idosas, muito idosas, 80 a mais, tá? E aí, pensando nisso, a terceira dose se faz ainda mais importante. Porque se essa pessoa de 80 anos ou mais não tomou a terceira dose e está sujeita a uma variante que escapa das doses anteriores, essa pessoa com certeza vai ter uma complicação, tá? Covid é um vírus que mata muitas pessoas idosas, infelizmente, tá? É um vírus que ele é desigual nesse sentido, porque, infelizmente não, né? Não sei nem o que dizer sobre isso, mas um problema dele é que ele é desigual e acaba gerando essa falta de noção das pessoas que são de faixas etárias menores, né, de que está rolando um problema, porque não está acontecendo com elas, está acontecendo com os 80 a mais. Para uma pessoa 80 a mais hoje, ela tem um risco de hospitalização maior do que ela tinha em março do ano passado, tá? Você vê aqui a faixa etária de 20 a 29 anos também subindo forte, hospitalizações, isso aqui são síndrome aguda respiratória grave, tá?
Então, muito importante olhar para esses dados de forma separada. Crianças, não subiu tanto. Agora, de 10 a 19, que são os adolescentes, olha isso aqui, galera. Isso aqui não é outro vírus respiratório, não. A gente antes podia falar que podia ser vírus sincicial respiratório, outros vírus, mas aqui você tem Ômicron também. Por que ela está causando essa curva alta aqui na faixa etária de 10 a 19? Porque a faixa etária é menos vacinada. Então, atrasamos vacina? Atrasamos. Por que nós atrasamos vacina? Porque o senhor Ministério da Saúde decidiu fazer uma consulta pública num momento em que se tem uma vacina aprovada pela Anvisa para poder decidir se deve ou não vacinar as crianças, para colocar em debate uma ideia contrária à vacinação. Que isso? Você não pode comparar uma ideia que foi trazida por estudos científicos com uma opinião observacional. Você não pode colocar isso como se tivesse a mesma força, sabe? Eles não são iguais. Você não pode colocar num debate público uma opinião contrária a um resultado científico. Não existe. O resultado mostrou uma coisa, que é a segurança e a eficácia das vacinas para crianças. Quando você coloca alguém para questionar isso, você está dando para essa população leiga, que não entende de ciência, a noção de que alguém que é contra a vacina tem a mesma voz de alguém que está trazendo um resultado científico. Não tem como. Então, toda essa balela que fizeram está levando aí à hospitalização de muitas crianças que poderiam já ter pelo menos uma dose. Então, vejam bem aí que o atraso de um mês certamente vai levar a algumas mortes. Não vai levar a muitas, porque criança realmente morre menos, mas vai levar a algumas mortes e vai levar a algumas hospitalizações. Algumas boas hospitalizações, né? Que as crianças têm um sofrimento, têm um problema ali, ela vai ter um trauma, porque criança é criança, né, gente? Vai ser hospitalizada com Covid, imagina. Num covidário, né, que o pessoal chama. O pessoal que é médico sabe. Cheio de gente com Covid ali, gente morrendo. Então, é complicado. Não pode ficar com os pais.